Olá pessoal, tudo bem? Tamar aqui. Vamos continuar aprendendo? Há poucos dias eu trouxe uma palavra para a igreja sobre intimidade com Deus. E me pediram para gravar este assunto para ajudar mais pessoas. Eu vou dividir em duas partes para o vídeo não ficar muito extenso. Então fique comigo até o fim deste vídeo e não perca a continuação no vídeo de amanhã. Tenho certeza de que você será abençoado por esta palavra. Deus vai falar ao teu coração. Se ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva. Ative o sininho para ser avisado dos vídeos novos. Deixe o seu like e compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas sejam abençoadas. Vem comigo. É bom quando alguém tem amigos e melhor ainda quando tem alguns que são íntimos, aqueles que são mais chegados, com quem se pode realmente contar. Quando Pedro chegou para pregar na casa do centurião Cornélio, Cornélio já o estava esperando, juntamente com seus parentes e amigos mais íntimos. Eu não sei se algum desses amigos faziam parte da centúria, a divisão de 80 homens do exército romano que Cornélio comandava. Originalmente, uma centúria era de 100 homens, mas nesta época era de 80. O fato é que Cornélio tinha amigos íntimos. Porém, embora seja muito bom ter intimidade com alguns amigos, o ser humano é falho, e falho que é, mais cedo ou mais tarde pode nos decepcionar. Davi disse no Salmo 41, versículo 9, até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Essa expressão, levantou contra mim o seu calcanhar, é mais conhecida hoje como me deu um chute nas nádegas, para ser politicamente correto com as palavras. No Salmo 55, versículos 12 e 13, ele volta a dizer, não era um inimigo que me afrontava, se fosse eu teria suportado, mas era o meu amigo íntimo. E no Salmo 88 e 18 ele conclui, os meus amigos íntimos agora são trevas. Às vezes as pessoas fazem isso, mas Deus não. Ele jamais decepciona os seus amigos íntimos. Deus fez o ser humano para ter intimidade com ele. No Jardim do Éden, todos os dias à tarde, quando a brisa fresca e suave vinha do mar para a terra, Deus falava com Adão e Eva. Todos os dias. Deus tinha intimidade com eles. Porém, a partir do momento em que pecaram, eles perderam essa intimidade. Porque o pecado faz separação entre o homem e Deus, conforme diz o profeta Isaías no capítulo 59, versículos 1 e 2. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, ruim ou tapado, para que não possa ouvir. Mas as iniquidades e os pecados do ser humano é que separam o homem de Deus e impedem a intimidade com o Senhor. Ninguém se torna íntimo de alguém sem a convivência, sem a presença, sem conhecer um pouco mais a cada dia. O profeta Oséias diz no capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não basta conhecer a Deus, tem que continuar conhecendo um pouco mais a cada dia até ter intimidade com Ele. Intimidade se ganha e intimidade também se perde. Já reparou que pessoas com quem você não tinha intimidade, hoje você tem? E pessoas com quem você tinha, hoje não tem mais? Porque intimidade se ganha, se perde. E para não perder, é preciso preservar. Não tem intimidade com Deus? Ganhe. Já tem? Preserve. O seu relacionamento mais próximo tem que ser com o Senhor Deus. E quanto mais intimidade você tem com Ele, mais o inimigo tem medo de você. Quanto mais próximo de Deus você está, mais longe de você o inimigo fica. O diabo não tem medo de credenciais, diplomas, terno, gravata, não tem medo de quem segue todas as regras da igreja em que frequenta, não tem medo de quem pratica religião ou de quem está sempre na igreja.
O diabo tem medo de quem tem intimidade com Deus. O inimigo não tem receio de quem vai à igreja somente em busca da bênção ou de quem segue a Cristo por interesse. Deus quer ser o nosso melhor amigo. Mas sabe qual é o problema? Paulo disse na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 4, que nos últimos dias as pessoas iriam querer mais ser amiga dos prazeres do que amigas de Deus. E não é o que temos visto? Quantas e quantas pessoas que querem vir fazendo tudo o que agrada a sua carne, mas não querem ser amigas de Deus. Querem viver sendo amigas do mundo, não querem ter intimidade com Deus. E por que não querem? Porque preferem a amizade do mundo. E aí, como disse Tiago no capítulo 4, versículo 4, quem quer ser amigo do mundo, além de não ser amigo de Deus, ainda se torna seu inimigo. Abraão foi amigo de Deus. Moisés tinha intimidade com Deus. Falava com ele face a face como um amigo. Em Êxodo 33 e 15, ele diz: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Em outras palavras, se o Senhor não for, eu não quero ir. Se Cristo comigo vai, eu irei, mas se ele não for, também não quero ir. Quem tem intimidade anda junto. Quando Deus chamou Moisés para subir o monte, para receber os 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 19, o povo não pôde subir com ele, pois não tinha a mesma intimidade. Na verdade, não podiam nem se aproximar da montanha e muito menos tocá-la, mesmo que tivessem se santificado por 2 dias. Em Êxodo capítulo 24, versículos 9 e 10, diz que subiram Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 anciãos de Israel. Esses viram o Deus de Israel, mas depois, ao topo do monte, só Moisés. Você vai querer ficar na base da montanha, afastado, olhando-a de longe e vendo a glória descer sobre a montanha? Ou vai querer ser um dos 70, subir a montanha e desfrutar da presença de Deus? Que maravilha é estar entre os 70. Agora, se você quer ir para o topo, aí você terá um nível de intimidade inigualável com Deus. Deus quer te levar para o topo. É o prazer dele que você esteja mais próximo dele. Você precisa desenvolver o seu próprio relacionamento com Deus. Independentemente se os seus pais têm comunhão com Deus, se o teu grupo de oração, a tua igreja, o teu pastor, o teu guia espiritual, o teu esposo ou a tua esposa, você que precisa ter o seu próprio relacionamento e intimidade com Deus. Quem tem intimidade com Deus é uma luz em meio às trevas. Quem tem intimidade com Ele dá frutos. Mas para ter intimidade real, você precisa deixar Ele entrar em todas as áreas da sua vida, mesmo naquelas sobre as quais você não fala com ninguém. Você não quer que ninguém toque. Na oração sacerdotal, Jesus diz para o Pai em João capítulo 17, versículo 10, todas as minhas coisas são tuas. Isto é o mais alto nível de intimidade, quando você compartilha tudo, absolutamente tudo com alguém. Deus quer compartilhar das tuas coisas. Todas as áreas da sua vida têm que ser também dele. Quem tem intimidade com Deus não faz as coisas por obrigação. Quem tem intimidade trata como um amigo. Você já viu alguém que vai orar e começa a falar palavras difíceis ou às vezes até muda a voz? Não é assim que você fala com um amigo. Com um amigo, você é quem você é. Intimidade com Deus é você escolher a melhor parte, como fez Maria, irmã de Lázaro, preferindo estar aprendendo aos pés de Cristo do que ansiosa e afadigada com as coisas desta vida. Ela escolheu a melhor parte, e Jesus disse que quem escolhe a melhor parte, esta não lhe será tirada. Só quem tem intimidade com Deus, realmente ama a Deus, e para estes, todas as coisas cooperam para o seu bem. Tempo de carreira cristã, de ministério, de igreja, não significam intimidade com Deus. Mateus diz no capítulo 1, versículo 41, que foi André quem levou seu irmão Pedro para Cristo. Então ele tinha mais tempo de cristão do que Pedro, mesmo que fosse pouca a diferença.
Mas não vemos André desfrutando da comunhão e intimidade que Pedro tinha. Os mais íntimos que escolheram estar mais perto de Cristo, ir aonde ele ia, foram Pedro e os irmãos Tiago e João. Muito provavelmente, eles receberam críticas, zombaria, foram chamados de puxa-saco. Lá aonde Jesus vai, eles vão. Mas eles não se importaram. Escolheram ter intimidade com Cristo e por esta escolha eles foram mais longe do que qualquer outro discípulo que havia andado com Jesus. Eles viram o que outros não viram, desfrutaram do que outros jamais desfrutaram. Na transfiguração, somente eles em particular estavam com Jesus e puderam ver o seu rosto como o sol, as suas vestes brancas como a luz, a nuvem luminosa, Deus falando. Somente eles viram Moisés e Elias e a experiência foi tão incrível e boa que eles disseram: Mestre, bom é estarmos aqui. Vamos ficar por aqui mesmo. A gente faz 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Quem tem intimidade com Deus tem experiência para contar. No jardim do Getsemane, somente Pedro, Tiago e João foram adiante com Jesus para orar e puderam ouvir de Jesus, na hora em que ele mais precisava: vigiai comigo. Somente eles foram com Jesus à casa de Jairo, somente eles entraram na casa, somente eles entraram com Jesus e os pais da menina no quarto, e por conseguinte, somente eles viram Jesus pegar na mão da filha de Jairo que estava morta e dizer: menina, a ti te digo, levanta-te, e ela se levantar. Quem tem intimidade com Deus presencia milagres. Em Lucas 9,54, se Jesus não impede, Tiago e João teriam feito descer fogo do céu sobre os samaritanos, porque quem tem intimidade com Deus faz descer fogo do céu. Em João 13,24, os discípulos estão assentados à mesa, quando Jesus diz: na verdade, um de vocês vai me trair. Começaram a olhar um para o outro, sem saber de quem ele falava. Pedro é quem faz um sinal para João, para que ele perguntasse quem era. João pergunta: Senhor, quem é? Só pergunta quem tem intimidade. Quando você desfruta de intimidade com Deus, você tem liberdade para perguntar o que quiser e Deus nunca lhe negará uma resposta. João tinha intimidade com Jesus. Quando Jesus é levado perante o sinédrio, somente Pedro e João estão seguindo a ele. E somente eles entram na sala do sumo sacerdote. Quando ele ressuscita, quem é que vai ao sepulcro depois das mulheres? Pedro e João. Na pesca maravilhosa, após a ressurreição, é João quem reconhece Jesus e diz para Pedro: é o Senhor. Quem tem intimidade, reconhece. Os discípulos no caminho de Emaús não tinham intimidade e por isso não o reconheceram. Mas João desfrutava da intimidade com o Senhor. Mesmo após Jesus deixar este mundo, Pedro e João mantiveram a intimidade com ele e subiam juntos à hora da oração para falar com aquele com quem tinham intimidade. E por esta intimidade, curaram o coxo na porta formosa do templo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13, quem está perante o sinédrio, na presença do sumo sacerdote Anás, de seu sogro Caifás, dos principais, dos escribas, dos fariseus, e deixaram todos boquiabertos, porque eram pessoas sem estudo. Quem foi? Pedro e João. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 14, os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram quem lá para orar com eles, para que eles recebessem o Espírito Santo? Pedro e João. Porque só quem tem intimidade com Deus move o coração de Deus para que ele envie o Espírito Santo. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2 e versículo 9, afirma que Pedro, Tiago e João eram considerados como colunas da igreja e só foram colunas porque tiveram intimidade com Deus, porque andaram mais perto de Jesus. Jesus tinha muitos outros discípulos. Ele enviou 70 para a missão, mas não foram nenhum dos 70
que tiveram maior intimidade com Ele. Não foram os 12, foram 3. Eles escolheram estar mais perto de Jesus, porque Jesus não faz acepção de pessoas. Todo aquele que quer ser mais íntimo dele, ele tem prazer. Não perca amanhã a continuação desse vídeo. Grande abraço, beijo no coração, fica com Deus.